Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do Justo Agora com minha convidada ilustre, ela que a gente falou, ó, todo fim de ano ela vai voltar. Ano passado foi o hit do contrato de namoro e está aqui de volta, Lívia Lima, minha amiga da faculdade. Tudo bem, Lívia? Boa noite, estamos gravando à noite, seja bem-vinda mais uma vez. E a gente conversava, né? Você imagina? Vitube e Eliezer casaram, né? Entendedores entenderão. Quem escutou o episódio do contrato de namoro sabe do que a gente está falando, né? Mas boa noite, Lívia, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui novamente. Vamos bater um papo super legal, né? Hoje também. Obrigada, Gabi. É verdade. Vitube e Eliezer casaram e tiveram a pequena Lua, né? Ela estava grávida na época que. Ah, não, ela não tinha nem. Ah, não, ela já estava grávida, né? Eu acho que ela estava grávida, a Lua é uma fofa, né? Por sinal, também já está aí com acho que 6 meses, né? Já. Acho que tem bem uns 6 meses já. E eles É, casaram, né? é verdade. Eu acho que o tema do nosso episódio de hoje tem tudo a ver também com eles, então. Porque hoje a gente vai conversar sobre proteção dos vulneráveis, né? E planejamento sucessório, planejamento patrimonial. E o que que a gente pode fazer, quais instrumentos a gente pode adotar para proteger aquelas pessoas que ou são menores de idade, ou por alguma questão têm alguma incapacidade, são maiores, né? Mas têm alguma incapacidade que alguma deficiência alguma questão que leva eles a terem alguma vulnerabilidade que precisa ser telada e que precisa ser protegida. Então, a pequena lua também merece proteção, né? Com certeza. E aqui os episódios todos que a Lívia participou, né? Aliás, são super recomendações, né? A gente fez um episódio especificamente de planejamento sucessório. Fizemos esse episódio do contrato de namoro, em que falamos de Vitube e Eliezer. E hoje vamos falar de proteção dos vulneráveis, né? Então, como ela falou, tá tudo ligado, né, gente? O direito tem uma preocupação muito grande em proteger, né, determinadas pessoas, e a gente tem todo um aparato para que isso aconteça. Mas antes da gente começar, né, Lívia, claro, né, se vocês estiverem chegando aqui agora, né, pela Lívia, né, pelo tema, então sejam bem-vindos aqui ao podcast, mas eu vou apresentá-la novamente, né? Então, a Lívia é advogada, graduada em Direito pela PUC-Rio, mediadora de conflitos capacitada pelo Mediare e pelo Instituto da Cor e membro da Comissão de Estudos sobre a Prática de Direito Sucessório do IBDFAM, aqui do Rio de Janeiro. Então, Lívia está aí mais do que apresentada. E a gente vai começar agora, né? Como você adiantou, nós vamos falar de proteção dos vulneráveis. Eu acho que é importante a gente passar para as pessoas que o direito tem uma preocupação muito grande com vulneráveis, né? Então, a gente pode falar em idosos, por exemplo, e no caso da pequena Lua, menores de idade. Então, pessoas que têm interesses jurídicos e que esses interesses precisam ser protegidos também. E eu acho que essa tutela, né, a importância de a gente falar sobre isso, também tem muita relação com o que tem acontecido na sociedade, né, Lívia? Porque a gente tem muitos fenômenos aí de diferentes regimes de bens, né, famílias aí que se recompõem, se reconstroem. Então, às vezes, a pessoa tem filhos, né, vários filhos de idades diferentes. Então, como é que você pode proteger essas pessoas, né, pessoas vivendo, graças a Deus, né, graças à saúde, os avanços, pessoas vivendo muito, né, e como elas podem viver bem, como a gente pode ouvi-las, né, a vontade delas, e como o direito entra aí, né? Eu acho que passa muito por isso. Mas eu queria saber de você, assim, no primeiro momento, o que você destacaria em relação ao papel do direito, né? A gente pensou aqui, a gente trouxe alguns mecanismos, né, para contextualizar isso aqui para vocês, mas a gente vai mostrar instrumentos, né, Lívia, que a gente pode usar para proteger essas pessoas, né? O direito ele entra em ação através desses instrumentos, né? Exatamente, Gabi. E é importante as pessoas realmente se planejarem, né? Porque realmente existem esses instrumentos jurídicos que a gente vai abordar aqui para para que as pessoas se planejem e dessa forma os vulneráveis podem estar de alguma forma protegidos em eventual falecimento, em eventual momento em que aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que provê a subsistência não estiver mais presente ou por algum motivo não puder é, estar lá, né? Sim, essas coisas acontecem, né? E aqui a gente também falou disso rapidamente, né? Quando a gente falou em planejamento sucessório, a ideia é sempre proteger e tentar se cercar, né, de todos os lados, garantir, né? Acho que a palavra garantir também é muito bem-vinda aqui. Garantir às pessoas, né, que elas sejam
ouvidas e que suas vontades sejam contempladas e que elas se sintam mais seguras, né? Em relação ao patrimônio. Mas também, né, eu queria já destacar aqui, trazendo, né, o nosso primeiro tópico, em relação ao caráter existencial. Porque quando eu estudei, né, na pós, na faculdade também, né, e comentei até com uma amiga que não é advogada, houve um certo estranhamento, né, da parte dela, porque muito se acredita, né, que o testamento, você pensa em testamento, você pensa em bens, né? Você pensa num carro, numa casa, né, em dinheiro. Mas eu acho que as pessoas não sabem que o testamento, né, que já entrando no primeiro instrumento para a gente pensar aqui o tema, o testamento ele pode, não só pode como deve, ele é um instrumento para que você expresse vontades, mas vontades também do campo existencial. Então, a vontade do testador é muito importante, e essa vontade existencial, né? Tem até um exemplo aqui que eu queria te ouvir um pouquinho mais em relação a ele, mas um exemplo que a gente pode trazer aqui em que o testamento é usado tipicamente para uma questão existencial. E isso é muito importante quando a gente pensa em menores, né? Então, o caso da Lua, né, que a gente citou aqui. Qual é esse exemplo e qual a importância do testamento aqui? Então, o testamento ele é um instrumento realmente muito importante para você é, deixar deixar estabelecido questões existenciais, né? Então, você pode reconhecer a paternidade, a filiação, né? A maternidade de um filho, que pode ser, você pode reconhecer dizendo que realmente aquela pessoa é seu filho biológico ou socioafetivo. Então, se você não, de alguma forma, não deixou em vida, o reconhecimento não fez, né, toda a burocracia do reconhecimento da filiação em vida, você pode deixar isso no testamento para que facilite no momento posterior esse reconhecimento. Você pode deixar, por exemplo, se você tem um filho menor de idade, né? E você vai deixar um patrimônio para esse filho. E você tem uma preocupação, porque, por exemplo, você sabe que o pai ou a mãe, né, desse filho que ficar, ele é um pai ou uma mãe maravilhosa, mas você acha que ele não é, ou ela não é uma pessoa muito habilidosa na gestão patrimonial. E você tem uma preocupação que enquanto esse filho for menor de idade, vai ser, pela lei, aquele tutor que vai administrar esse patrimônio, né? E você tem uma certa preocupação nesse patrimônio não ser muito bem preservado, não por uma má vontade daquele tutor, mas sim por uma falta de habilidade de gestão. Então, você pode já deixar estabelecido que você quer que um administrador patrimonial, nomear um administrador patrimonial, uma pessoa que pode ter, inclusive, remuneração, né, explícita para cuidar, para gerir desse patrimônio, enquanto aquele filho ou aquela pessoa, enfim, aquele herdeiro, não completar a maioridade, por exemplo. Então, você pode deixar, estabelecer, né, que uma pessoa vai ser, se no caso, por exemplo, dos dois falecerem, né, tanto o pai, tanto a mãe, então não teria ninguém legalmente com poder familiar já juridicamente, então você pode deixar estabelecido quem você gostaria que fosse a tutora de um filho menor de idade, ou, por exemplo, quem você gostaria que fosse o curador no caso de um filho maior de idade, né? É claro que o juiz, ele sempre vai decidir, é ele que vai nomear o tutor ou é ele que vai nomear o curador, vai sempre passar pelo crivo do juiz. Mas se você já deixar estabelecido, é muito mais fácil que o juiz ele acolha e defira um pedido daquela pessoa, né? Porque foi você mesmo que conhecia toda a realidade do seu filho, é, e nomeou aquela pessoa, como que o juiz vai decidir que aquela pessoa não é a mais capaz, né, a mais habilitada? Então facilita muito o procedimento depois. E você de alguma forma fica resguardada, né, de que você venha a falecer, você venha a faltar, mas aquele seu filho, enfim, aquela pessoa que você cuida, ela vai estar resguardada.
Isso é bem interessante da gente citar, né, Lívia? Porque eu acho realmente que muita gente não sabe que isso é possível. E quem melhor do que a própria pessoa, como você falou, para saber, eu quero que fulano, Beltrano, vai ser o tutor, né? É claro que a decisão vai passar pelo juiz, mas você pode dar o caminho e a pessoa ser ouvida, né? Eu acho que palavra-chave para pensar em testamento, especialmente para quem não entende muito, é vontade, né? E claro, a esfera existencial, o caráter existencial aqui que a gente citou, ele está obviamente vinculado a questões patrimoniais, no exemplo que a Lívia deu, quando a gente pensa em tutores, por exemplo, existe a ideia de uma preservação daquele patrimônio, de uma gestão daquele patrimônio, sempre pensando no melhor interesse daquela pessoa envolvida, né? Então a gente tem um aspecto patrimonial, mas o existencial ele fala mais alto, né? Em vários momentos e somente porque ele existe que a gente consegue preservar a questão patrimonial também. Então, tudo está junto, né, Lívia? Acho que é uma teia de conceitos aqui que a gente está trazendo, e o testamento é, claro, um instrumento importantíssimo. Nós falamos, né, quando falamos também de planejamento sucessório, claro, regimes de bens, né, testamento. Como ela falou, você pode reconhecer filhos também através do testamento, então é um instrumento bastante completo, né? Não é à toa que é muitíssimo importante, que já é tão estudado pela gente e que tem uma solenidade também, né? Tem, como ela falou no caso de tutores, né? Se você não dispõe em relação a isso, né? Existe ali legalmente, né? Existem disposições acerca de tutores, né? Como é que vai acontecer isso na prática. Então, o direito ele é complexo. E a gente falou isso no outro episódio, eu vou repetir aqui, porque acho que é uma fala que é muito certeira, né? Você podendo falar, optar, exerça esse direito, né? Essa opção um 2 3 desse regime de bens aqui funciona para mim. Esse tutor aqui, eu gostaria que fosse a fulana. Então, exerça esse direito, né? Coloque lá, informe-se, né, em relação ao seu direito e coloque ele lá expresso, né? Então, o testamento, eu acho que, sem dúvida, é um mecanismo muito importante da gente levar em consideração quando a gente pensa em proteção dos vulneráveis. Mas nós temos outros, né, Lívia? E eu acho que tem uma relação também muito forte desse tema com o planejamento sucessório, né, como a gente está trazendo aqui. E nós temos alguns outros instrumentos de proteção do incapaz. O primeiro, né, Claro. como a gente até conversou, é o direito real de habitação. Para quem não sabe o que é direito real de habitação, o que é esse direito, né? Como é que ele funciona na prática? Como a gente pode pensar nesse direito para proteger um incapaz, por exemplo? Então, o direito real de habitação é aquele direito o, sobre um bem, né, imóvel, e ele pode, justamente para garantir a moradia daquela pessoa. E o direito real de habitação, ele pode ser convencional, então ele pode ser voluntário, né, instituído pela vontade da pessoa, do detentor daquele imóvel, ou ele pode ser legal, derivado da própria lei. O exemplo clássico do caso brasileiro, né, do direito real de habitação no ordenamento jurídico brasileiro é o do cônjuge ou do companheiro, do companheira. No caso de falecimento, o cônjuge ou companheiro, ele tem direito real de habitação, de viver para toda a vida dele naquele imóvel, no caso de único imóvel, né, principalmente, naquele imóvel que eles viviam, que o casal vivia, né, antes de um deles falecer. E esse direito é justamente para proteger aquela pessoa que sobrevive, né, o cônjuge supérstite ou a companheira. E é interessante pensar também no caso do direito real de habitação convencional, porque a gente pensa muito naquele que é derivado da lei, porque é o que mais acontece, né? Mas o direito real de habitação convencional, você pode, por exemplo, no caso de imagina uma situação que já apareceu para mim de uma pessoa que só tem um imóvel e ela tem um companheiro, ou, enfim, uma companheira, e ela também tem um filho que tem umas questões de incapacidade, tem alguma deficiência. E aquele apartamento, ele estava todo projetado para aquele filho. E de alguma forma, essa pessoa tem a preocupação de, se ela vier a falecer, essa companheira que não é mãe, né, ou não é pai desse filho,
de alguma forma, ela que tem, ou ele que tem o direito real de habitação legal. E aquele filho, ele pode acabar ficando de alguma forma desamparado, né? Sem ter para onde ir, vamos dizer assim, porque ele pode ser o único herdeiro, porque, por exemplo, pode ser um caso de o regime de bens ser separação obrigatória, então o companheiro ou a companheira não herdar, não ser herdeiro daquele imóvel, mas esse filho pode ser o único herdeiro do imóvel e mesmo assim o direito real de habitação é do companheiro ou da companheira e ela vai ter que esperar toda a vida daquela pessoa, já que é vitalício, para poder exercer seu direito, a herança. E ela sequer teria onde morar. Então, se você deixa no testamento, por exemplo, ou se você registra ainda em vida, né, o direito real de habitação convencional, dizendo que aquele filho ele tem direito de morar naquele imóvel, ainda você não pode afastar o direito real de habitação legal. Ou seja, você não pode fazer com que aquele filho viva lá em detrimento do companheiro ou do cônjuge, mas você pode pelo menos estabelecer que eles têm que coabitar. É claro que o companheiro ou companheira, você não pode, ou o cônjuge, você não pode obrigá-lo a sustentar, a custear, a cuidar, mas você pode pelo menos garantir que aquela criança ou que aquele adulto que tem alguma questão possa ali viver, né, em coabitação e justificar o motivo pelo qual você está querendo impor isso. Esse mecanismo, eu acho que, até para a gente ilustrar, né, eu acho que esse caso que você trouxe fica bem claro, porque é algo que é perfeitamente possível, né? A gente pensando em famílias recompostas, por exemplo, e aí existe uma nova configuração e tem uma nova pessoa ali, né, no cenário, então é uma maneira de você assegurar a sua vontade, de você proteger também aquela pessoa, né? Então a casa estava toda pronta, né, toda adaptada. A gente sabe que tem diversas pessoas com as mais diversas necessidades, sejam, né, pessoais, enfim, em relação a alguma questão. Então é uma maneira de você assegurar que isso vai acontecer. E o direito real de habitação, a gente estuda, como a Lívia falou, o clássico, né, digamos assim. A gente pensa logo em cônjuge e companheiro, mas aqui a gente tem a possibilidade de convencionar, ou seja, de acordar, né, de que você exerça a sua vontade para que ele exista. Né? Então, aí você poderia, por exemplo, pensar numa coabitação, como ela trouxe. Muito embora não se possa falar em sustento, aqui a gente não está falando em pagar uma pensão, né, sustentar a pessoa efetivamente, mas a moradia, né, que é algo tão importante, claro, dialoga com o aspecto existencial, vai ser garantido aí. Então, é um instrumento também muito importante, né, Lívia, direito real de habitação. Um outro instrumento, né, que a gente trouxe aqui é a doação com reserva de usufruto. Eu queria que você explicasse também para o pessoal como é que isso funciona na prática, né? O pessoal imagino que saiba, né, o que é doação, mas aí com reserva de usufruto, nessa segunda parte aí, de repente já não sabem muito sobre isso, mas também é um mecanismo que a gente pode citar e que também tem essa função. A ideia aqui, né, gente, é a tutela. A palavra-chave é tutela, né? A tutela dos interesses dessas pessoas aqui, e, claro, de acordo com a vontade da pessoa que está fazendo essas disposições. Né? Então, por um lado, a gente tem essa vontade, e a importância dessa vontade é que seja assegurada essa proteção, né? Mas como é que funciona isso? Doação, tá, beleza, entendi, né? O pessoal que está ouvindo, entendi doação. Com reserva de usufruto, né? A gente tem aqui de novo, né? O direito trazendo um termo aqui talvez já não muito conhecido, mas como é que isso funciona na prática? Então, Gabi, só para diferenciar o direito real de habitação, ele é um direito que você garante a moradia naquele imóvel, né? Mas se aquela pessoa falar, eu não quero morar nesse imóvel, eu quero alugar esse imóvel e usufruir essa renda do meu aluguel, eu consigo pagar um outro imóvel, de repente menor, e ainda assim, e ainda sobra um pouco para eu me sustentar. O direito real de habitação ele não garantiria isso, porque ele só garante realmente a moradia. Você não pode morar em outro imóvel e alugar esse imóvel. A doação com reserva de usufruto, por exemplo, a gente pode pensar num caso em que você, tanto em vida, você poderia doar. Eu desejo que eu já quero partilhar meu patrimônio, então eu quero doar
posso doar um imóvel, eu posso doar um bem para alguém e reservar o usufruto para mim mesma, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Então, eu reservo o usufruto para eu ter o meu direito de fruir daquele bem. Eu posso alugar esse imóvel, eu posso morar nesse imóvel, eu posso fazer o que eu quiser com esse imóvel enquanto eu ainda estiver vivo, por exemplo, no caso de é, reservar o usufruto vitalício, né? Ou a gente pode pensar em outras possibilidades também. Você pode pensar na possibilidade, por exemplo, você tem vários filhos e alguns deles são menores de idade. E você quer que todos os seus filhos tenham. Você quer que todos tenham uma certa igualdade na distribuição dessa herança. Mas você sabe que até aqueles filhos ou aquele filho completar a maioridade, fazer uma faculdade, ele vai estar, de certa forma, em desigualdade, ele vai precisar de uma renda extra, por exemplo. Então, você pode deixar, por exemplo, num testamento, a nua propriedade de todos os seus bens em igualdade para todos os seus filhos, mas você pode reservar o usufruto, é claro que dentro da parte disponível, né, do seu patrimônio, você pode reservar o usufruto para um filho específico, que você sabe que ele é menor de idade, até ele completar os 24 anos, ou até ele terminar o ensino superior. Deixar um prazo assim bem alinhado para que aquela pessoa tenha aquele rendimento, no caso de você falecer e não poder continuar custeando a educação dele, ele tem como garantir, pelo menos, que ele pode alugar aquele imóvel e receber e pagar, né, sua educação com o seu sustento com aquele aluguel daquele imóvel. E depois, quando ele já tiver uma renda equilibrada, a reserva, o usufruto cai, né? Se a gente estabelecer um prazo e passa aquele aluguel, ou enfim, passa todos os proprietários poderem usufruir igualmente daquele imóvel. Essa é só uma possibilidade, mas existem mil opções que a gente pode fazer com a instituição de um usufruto, né? O usufruto aqui é bastante rico, né? Em termos de oferecer possibilidades para a gente, esse exemplo que você trouxe também, acho que é bastante ilustrativo. Então, como eu falei, famílias recompostas, às vezes você tem quatro filhos, né? Filhos de idade diferentes, então você tem filhos adultos que já estão completamente estabelecidos, né? Já fizeram faculdade, e tudo, tem um outro ritmo de vida, né? Que a gente sabe muito bem como as coisas são imprevisíveis. Você tem uma criança, né? Então você quer assegurar aquilo, você tem uma preocupação maior em relação àquilo, então a forma de se planejar, né? Isso aqui é perfeitamente possível, né? Que você faça isso aqui. E também é interessante ressaltar essa diferença, né, entre o direito real de habitação e a doação com reserva de usufruto, né, e falando especificamente do usufruto. É claro que o objetivo aqui, né, Lívia, é bem casuístico, né, quando a gente analisa isso, a gente pega um caso concreto, a gente vai ver o que atende melhor, o que funciona melhor, e sempre respeitando a vontade das pessoas envolvidas, né, porque de repente, para algum caso, o direito real de habitação vai funcionar muito bem, é uma possibilidade, e existe uma disposição nesse sentido, uma vontade, né, de que seja isso. E o mesmo ocorre para doação com reserva de usufruto, né? Então, na verdade, o direito ele oferece instrumentos, né, Lívia? Então, a gente já citou, por exemplo, a nomeação de tutor no testamento, falando de testamento especificamente, agora já estamos estudando outros institutos também, né, trazendo aqui para vocês outras possibilidades. Então, eu acho que a gente tem essa riqueza, essas possibilidades de mapear mesmo, né? Por isso que se fala muito em planejamento sucessório, da importância desse planejamento, pelo que funciona para um caso, às vezes não funciona para outro. Então, o que bate para um exemplo, né? O que fica bom ali para um exemplo, de repente para outra pessoa, não vai funcionar. Eu lembrei agora de um caso que eu já tive, que era uma irmã que ela tinha, que a irmã dela vivia num imóvel dela. E ela tinha preocupação ela sabia que os filhos dela estavam muito bem, com essa irmã, mas de alguma forma ela tinha uma preocupação de eventualmente ter
alguma confusão após o falecimento dela e essa irmã não ter a residência garantida naquele imóvel que ela morava, que era dela, né? Ao mesmo tempo, ela não queria nem doar o imóvel para a irmã, porque a irmã não tinha outros, não tinha filhos e eventualmente aquele imóvel ia acabar indo para uma outra pessoa de fora da família, no caso de falecimento da irmã. Então ela queria que aquele imóvel fosse da propriedade dos filhos, mas que enquanto a irmã estivesse viva, que ela pudesse morar no apartamento para toda a sua vida, ou eventualmente, se ela resolvesse se mudar, ela tivesse aquela renda garantida para morar em outro lugar, mas alugar aquele imóvel, então ter aquele bem garantido para ela, né? Ter a fruição daquele bem garantido para ela. E aí foi exatamente isso que a gente combinou. Ela fez um testamento deixando a nua propriedade do imóvel para os filhos dela, já seriam os herdeiros legais dela mesmo, e deixou o usufruto para a irmã. Então, o usufruto vitalício. Então, enquanto a irmã vivesse, ela estava com aquele imóvel garantido, e os filhos, no falecimento, no caso de falecimento da irmã, os filhos já teriam toda a propriedade em si, né? Não iriam para os herdeiros da irmã. Então, desse jeito, ela contemplou e protegeu a irmã de toda qualquer confusão que pudesse dar futuramente. Isso conversa também com regime de bens, né, como você falou, e sucessão de modo geral, né? Então a preocupação dela era tirar o apartamento, né, ali da massa de bens, né, para que aquele apartamento não fosse, né, para outras pessoas. E também ela conseguiu proteger os filhos, né, tutelar os filhos, mas também os interesses da irmã. Então esse caso também nos mostra a riqueza disso aqui, né? Claro, né, tem uma relação com regimes de bens, um casamento, né, que a Lívia já trouxe aqui também, nós já falamos no outro episódio, tem relação com quando a gente pensa em herdeiros, né, sejam herdeiros necessários ou testamentários, então a gente tem sucessão aqui, né, sucessões. Então a gente tem essa Sim. relação, sem dúvida. E uma outra possibilidade também, eu já vi até acontecer com casos de animais, mas claro que também casos de filho, sobrinho, ou quem quer que for, né? Você pode fazer uma doação para uma outra pessoa. Por exemplo, eu já tive um caso de que a filha tinha uma deficiência e o pai tinha uma preocupação com como seria gerido aquela herança. Essa filha já era maior de idade, mas ela não tinha capacidade para gerir o patrimônio e o pai ficava muito preocupado o que ia acontecer. Ele não tinha muita liquidez. Mas ele tinha alguns imóveis e ele vivia daquela renda daqueles aluguéis daqueles imóveis. E ele ficava preocupado de como a filha ia lidar com essa gestão desses aluguéis e isso que era fundamental para ela viver, né? Já que ela tinha uma certa dificuldade de, de trabalhar em razão da deficiência dela. Então, a ideia que ele teve era um sobrinho que ele tinha muita confiança, doar um bem para aquele sobrinho, para e com o encargo dele gerir o restante do patrimônio dela e também com o encargo dele, enfim, protegê-la e ficou tudo bem alinhado na cláusula que quais eram os encargos que ele teria. Mas é importante justificar, né, tudo direitinho, porque no caso do donatário, né, aquele que recebe o bem e não cumprir o encargo, ele pode ser, inclusive, perder, né, aquele bem que foi doado em razão do não cumprimento do encargo. Esse é um outro exemplo, um outro ponto, né, que a gente falou de doação com reserva de usufruto, agora a doação a terceiro com encargo, né, de cuidar do incapaz, aqui no seu exemplo. E isso também é plenamente possível, e é uma forma de equilibrar, né? A doação, quando a gente estuda, é possível que você, vamos dizer assim, module um pouquinho, né, Lívia, colocando assim, né, em termos coloquiais,
você deu uma alteradinha nela, né? Então aqui são dois exemplos em que você está doando, mas no primeiro caso foi com reserva de usufruto, como a Lívia também já explicou. E agora a gente está falando com um encargo, né? Ou seja, uma disposição, você dispõe. Não, é uma cláusula acessória, né? Na verdade, aqui o encargo. Então, quando você dispõe em relação à doação, você fala, tem que cuidar do fulano de tal, tem que gerir o patrimônio do fulano de tal, o incapaz. Então, fica tudo pré-determinado e também é uma possibilidade, também é um instrumento de proteção. Aqui a finalidade é sempre a mesma, né, Lívia? Por isso que é tão importante e interessante a gente trazer esses casos, vários casos diferentes, porque num caso, atendeu muito bem, é a doação a terceiro com o encargo de cuidar do incapaz. Tinha um incapaz, tem uma pessoa aqui de confiança, eu vou então fazer essa doação, e aí eu me asseguro, né? Eu estou doando o meu bem para uma pessoa de minha confiança e eu também estou me assegurando de que esse incapaz vai ter ali seus interesses protegidos, né? Então, uma forma de você se cercar, né? De exercer a sua vontade em benefício dos outros, né? E se planejar, eu acho que aqui é o ponto-chave. Então, a doação também é um instituto aqui, Claro. é muito importante, né? E, Nessa e esfera. poderia, e poderia até ser em benefício de você mesmo, né? Imagina, então, um casal de idosos que não tem filhos, e que tem uma preocupação, quem vai cuidar deles quando eles tiver. Hoje em dia, eles estão ainda capazes, conseguem, ter bastante independência, mas quando eles não tiverem mais independência, quem vai cuidar deles? Então, poderia ser uma possibilidade eles fazerem uma doação para alguma pessoa próxima, com o encargo dessa pessoa cuidá-los. É, enfim, enquanto quando eles não tiverem mais tanta independência. E é muito importante também a cláusula de reversão, é, que você pode estabelecer quando você faz uma doação, que no caso daquela pessoa o beneficiário daquela doação, vier a falecer antes de você, que esse imóvel, se ele ainda existir, claro, se ele não tiver sido vendido, que ele volte para você. Então, isso é importante porque, eventualmente, por exemplo, se você tiver feito uma doação com encargo daquela pessoa, cuidar de um filho seu, ou cuidar de você quando você não tiver mais independência, e ela vier a falecer antes de você, na verdade, aquele imóvel, ou aquele bem que você tinha doado, vai para os herdeiros dela, se você não colocar uma cláusula de reversão. E ela pode vir a falecer antes de você, né? A gente nunca sabe, a pessoa pode ser mais nova, mais velha, mas é realmente imprevisível. Então é importante estabelecer a cláusula de reversão para você proteger de todas as formas. Por isso a importância Sim, também de procurar um advogado, né? A gente está aqui contando vários sim. casos, mas é só para dar ilustração. O mais importante aqui de toda a nossa conversa é realmente incentivar as pessoas a procurarem advogados para cuidar daquele caso concreto dela.